boa noite. Boa noite. Agora começa mais um jornal do Gundin News, com uma reportagem especial sobre a homossexualidade que ocorreu nos campos de concentração. Em 1933, quando os nazistas assumiram o poder, começaram a perseguir os homossexuais do sexo masculino. A perseguição ia desde a dissolução de organizações homossexuais até o aprisionamento dos que eram adeptos em campos de concentração. Os nazistas viam os homossexuais como inferiores e afeminados, incapazes de aumentar a natalidade alemã e também incapazes de lutar pela nação alemã. Então, os ativistas condenavam a homossexualidade e consideravam isso como uma decadência alemã. Existem muitas estatísticas corretas sobre o número de homossexuais que morreram nos campos. Agora vamos para a nossa correspondente Jennifer, que está na Polônia em um campo de concentração. Boa tarde, Victor. Eu estou aqui para mostrar para vocês a lei que decretava a prisão dos homossexuais em 1933. Parágrafo 175. A perseguição a homossexuais pelo regime nazista estava respaldada por uma lei do Código Penal alemão, que determinava que um homem que cometa atos indecentes e lascivos com outro homem ou se permita ser abusado por atos indecentes e lascivos deve ser punido com prisão. Essa lei passou a valer em 1872. Era raramente aplicada ao regime nazista. Foi apenas com a ascensão de Hitler em janeiro de 1933, quando nomeado chanceler alemão, que passou a haver uma perseguição sistemática aos homossexuais no país. Em 1935, uma emenda à lei foi aprovada, estabelecendo que eles seriam condenados a até 10 anos de trabalho forçado. Com você, Victor, no estúdio. Obrigado, Jim. Agora mais algumas informações. Os prisioneiros homossexuais dos campos de concentração não foram considerados vítimas de perseguição nazista a seguir a guerra. As indenizações e pensões sociais atribuídas a outros grupos de prisioneiros foram negadas aos gays, que continuavam a ser considerados criminosos. As leis anti-gay nazistas apenas foram banidas em 1994, embora tanto a Alemanha Ocidental como a Alemanha Oriental tenham liberalizado as suas leis criminais contra a homossexualidade entre adultos nos finais dos anos 1960. Os sobreviventes gays do Holocausto podiam ser reencarcerados por ofensas repetidas e foram mantidos nas listas de criminosos sexuais. Sob o governo militar aliado da Alemanha, a seguir ao final da guerra, alguns homossexuais foram forçados a cumprir as suas penas de prisão até o fim, independentemente do tempo passado em campos de concentração. Agora vamos com a nossa correspondente, Lorraine, que está na... Boa noite, estamos aqui em uma casa de tortura, onde podemos ver alguns objetos que foram usados para a tortura dos homossexuais. Como alguns nazistas acreditavam que a homossexualidade era uma doença que podia ser curada, eles desenvolveram políticas para a cura os homossexuais de sua doença através de humilhação e do trabalho árduo. Os nazistas, interessados em encontrar uma cura para a homossexualidade, expandiram esse programa para incluir experiências médicas em prisioneiros homossexuais nos campos de concentração. Tais experiências causavam doenças, mutilação e levavam até mesmo à morte, sem produzir qualquer tipo de conhecimento científico proposto pelos nazistas. Com você no estúdio. Obrigado, Lorraine. Depois da guerra, o sofrimento dos homossexuais nos campos de concentração nazistas não foi reconhecido em muitos países, tendo algumas potências aliadas recusado a libertação ou repatriação destes homens. Alguns dos que ficaram presos escaparam e foram de novo presos,
baseados em fatos ocorridos durante o período nazista. Apenas nos anos de 1980 começaram a surgir governos a reconhecer os homossexuais como vítimas do Holocausto. E apenas em 2002, o governo alemão pediu formalmente desculpas à comunidade gay. Agora vamos com a nossa correspondente Jennifer. Boa tarde, Victor. Estou aqui na Alemanha para relatar os abusos que os homossexuais sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Era comum centenas de prisioneiros morrerem por desnutrição, doenças e maus tratos. Na verdade, era uma câmara de horrores, onde experiências médicas cruéis eram realizadas com prisioneiros contra sua vontade. A eutanásia era também praticada regularmente contra prisioneiros judeus, homossexuais, ciganos e doentes mentais. O número de homossexuais mortos nos campos varia muito entre 5 e 15 mil. O número mais elevado varia entre gays e judeus. Com você no estúdio. Obrigado, Jennifer. O sofrimento dos homossexuais não terminou depois do fim da guerra, uma vez que leis anti-homossexuais dos nazistas não foram suprimidas, tal como aconteceu com as leis antissemíticas, por exemplo. Alguns homossexuais foram obrigados a terminar a pena em que estavam condenados pelo governo militar aliado do pós-guerra na Alemanha. Outros, ao regressar a casa e aos seus países de origem, tiveram que manter silêncio sobre o que aconteceu, sobre o seu sofrimento, por medo de discriminação, pois as chamadas leis sobre sodomia se acabariam por cair na Europa Ocidental nos anos 1960 e 1970. Agora vamos com a nossa correspondente Gabriela, que está no campo de Auschwitz, na Alemanha. Boa tarde, Victor. Estou aqui na Alemanha, no campo de concentração de Auschwitz, para falar sobre a homossexualidade. Os judeus eram para Hitler a ameaça à pureza da raça ariana. Os homossexuais eram a suposta ameaça à perpetuação da raça. Os homossexuais eram diferenciados dos outros com um triângulo rosa costurado em suas roupas, o que de fato era diferente, mas era uma marca que todos tinham, só que de cores diferentes para dizer os seus crimes, ou o que ele tinha cometido. Um dos sobreviventes desse horrível ataque, que foram mais de 15 mil mortos, era Rudolf Brazda, de 98 anos, que escreveu um livro e contou sua experiência de como foi passar por aquilo. E em uma das partes do seu livro, ele fala: a homossexualidade faz parte da natureza humana, entende ele hoje. Ou não se aceita, ou se aceita. Eu me aceitei e por isso sou feliz. Ele também fala que não é uma coisa tão diferente, porque hoje em dia ainda há muito preconceito com os homossexuais, só que não é tanto quanto antigamente eles não sofriam esse tipo de abuso. E agora, infelizmente, ele já é falecido, mas graças a ele a gente tem um relato sobre o que aconteceu e que ficou marcado na história. E é isso, obrigada. Com você, Victor, no estúdio. Obrigado, Gabriela. Agora, as últimas informações sobre o que aconteceu com os homossexuais depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Em 2005, o Parlamento Europeu assinalou o 60º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, com um minuto de silêncio e a aprovação de uma resolução que incluía o seguinte texto: 27 de janeiro de 2005. O 60º aniversário da libertação do campo de morte de Auschwitz-Birkenau, na Alemanha nazista, onde o total de 1,5 milhões de judeus, ciganos, polacos, russos e prisioneiros de outras nacionalidades e homossexuais foram assassinados. É não só uma ocasião suprema para que os cidadãos europeus relembrem e condenem o enorme horror e tragédia do Holocausto, mas também para salientar o perturbador aumento do antissemitismo, especialmente dos incidentes antissemitistas na Europa.
e para aprender de novo as abrangentes lições sobre os perigos de discriminar pessoas com base na raça, na etnia, na religião, na posição social, nas opções políticas ou na orientação sexual. Fecha aspas. Em 6 de maio de 2008, uma rua em Berlim recebeu o nome de Magnus Hirschfeld, precisamente na margem oposta no rio Spree, onde se situava o Instituto para o Estudo da Sexualidade. É a data do 105º aniversário da destruição do Instituto, em 1933. E em 27 de maio de 2008, foi inaugurado oficialmente o Memorial de Berlim aos homossexuais perseguidos durante o período nazista. Encerra aqui o nosso jornal. Uma boa noite a todos. Estou aqui no campo de concentração da Polônia e está ventando muito, está muito frio. Eu vou falar só pra vocês. Passa por dentro do laço, que é pra fazer um duplo nó de gravata. Aí você joga ela pra dentro. Por dentro, rapaz. Certo? Agora vem a parte final. Passa novamente por trás. Então vou deixar sem gravata mesmo. Não, agora vai ter que ter. Pra fazer. Nossa, eu vi que eu falei, nossa. Certo? Agora vem a parte final. Parte final, hein, gente? Dobrar pela frente. Fazer um laço grande. Vamos começar mais uma videoaula do canal Godinho. Aí tem. Boa noite, Victor. Estamos aqui direto da Polônia, em frente ao campo de concentração. Ai, Victor, sai! Aí, ó, não tem como. Daqui. Nossa, daí que eu vou filmar. Não tem como, não tem, cara. Boa tarde, Victor. Estou aqui na Alemanha para relatar os abusos que os homens... Ai, de novo, não é possível. Eu vou dar risada, gente. Você nem, mano, tô querendo Eu vou rachar o canto. Oh, para, gente. Falar sobre a homossexualidade, onde fazia parte da natureza. Sai, Jé! De novo, né? Calma, não. Já. Boa tarde, Victor. Estou aqui na Alemanha, no campo de concentração de Auschwitz, onde muitos judeus eram mandados
Graças a Deus, porque o Vitor, você tá... Que é o Vitor, O bom Brasil que eu Sérgio quero é um Traré. Brasil sem Vitor. E um Brasil que eu quero é um Brasil com mais comida, Vai, porque então. eu sempre tô com Era mais fome. professores Alexandre.